Neste vídeo, vamos explorar desde a lendária fundação de Roma, passando pela República Romana, até o auge do Império e sua queda dramática. Vou te contar como os romanos conseguiram conquistar um território tão vasto, as incríveis inovações que eles nos deixaram, e como suas glórias e desafios ainda influenciam o nosso mundo hoje. Então, pegue sua toga, prepare-se para muita aventura histórica e, claro, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Vamos juntos desbravar os segredos do Império Romano. A fundação de Roma. Tudo começou, segundo a lenda, com Rômulo e Remo, dois irmãos que foram criados por uma loba. Eles fundaram Roma em 753 a.C., mas depois de uma disputa, Rômulo acabou matando Remo e se tornou o primeiro rei de Roma. Assim começou o Reino de Roma, que durou até 509 a.C. Da República ao Império Roma cresceu e se transformou em uma república. A República Romana foi marcada pela expansão militar e pelo desenvolvimento de um sistema de governo complexo, onde o poder era dividido entre o Senado, os magistrados e as assembleias populares. Contudo, conflitos internos e a ambição de certos líderes levaram ao colapso da República. Em 27 a.C., um jovem e ambicioso líder chamado Otaviano, mais tarde conhecido como Augusto, tornou-se o primeiro imperador de Roma. Esse evento marcou o início do Império Romano, uma era de relativa paz e prosperidade conhecida como Pax Romana, que durou cerca de 200 anos. O auge do Império. Durante seu auge, o Império Romano controlava vastos territórios que se estendiam da Britânia, no norte, até o Egito, no sul, e da Península Ibérica, no oeste, até a Mesopotâmia, no leste. Roma era uma cidade magnífica, com edifícios grandiosos como o Coliseu, o Panteão e o Fórum Romano. As estradas romanas, aquedutos e a legislação avançada são legados que ainda influenciam o mundo de hoje. Cultura e sociedade. A sociedade romana era altamente estruturada. Havia uma clara distinção entre as classes sociais, incluindo os patrícios, aristocratas, os plebeus, cidadãos comuns e os escravos. A cultura romana foi fortemente influenciada pelos gregos, e Romões tornou-se arte, filosofia e ciência. Os romanos também eram grandes engenheiros e construtores, deixando um legado arquitetônico impressionante. A queda do Império. Mas, como tudo na vida, o Império Romano também teve seu fim. No século III, o Império começou a enfrentar sérios problemas. Havia crises econômicas, instabilidade política e invasões de povos bárbaros. Em 285 d.C., o imperador Diocleciano dividiu o império em duas partes para facilitar a administração: o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente sofreu mais ataques e acabou caindo em 476 d.C., quando o último imperador, Rômulo Augusto, foi deposto. No entanto, o Império Romano do Oriente, conhecido como Império Bizantino, continuou a existir por quase 1000 anos, até a queda de Constantinopla em 1453. O legado de Roma. O legado de Roma é imenso. O direito romano é a base do sistema legal de muitos países. A língua latina evoluiu para as línguas românicas, como português, espanhol, francês, italiano e romeno. As artes, a arquitetura, a engenharia e a filosofia romanas deixaram marcas indeléveis na civilização ocidental. A República Romana, estrutura e conquistas. A República Romana, estabelecida após a queda do Reino de Roma em 509 a.C., tinha uma estrutura de governo bastante avançada para a época. Senado. Composto principalmente por patrícios, o Senado era o corpo governante mais poderoso. Ele aconselhava os magistrados e tinha grande influência sobre a política e a administração. Magistrados. Entre eles estavam os cônsules, que eram os chefes do governo e comandavam o exército. Outros magistrados importantes incluíam os pretores, responsáveis pela justiça, e os censores, que supervisionavam a moral pública e o censo. Assembleias populares. Eram compostas por cidadãos romanos que votavam em leis e elegiam magistrados. A mais importante era a Assembleia Centuriata, que elegia os cônsules e votava em questões militares. Expansão militar. Durante a República, Roma expandiu seu território de forma impressionante através de uma série de guerras e conquistas. Aqui estão algumas das mais notáveis. Guerras Púnicas. Uma série de 3 guerras contra Cartago, a principal potência rival no Mediterrâneo Ocidental. A vitória romana nas Guerras Púnicas de Sexto ou Cinquecento assegurou o domínio sobre vastas regiões, incluindo a Sicília, a Espanha e o norte da África.
Conquistas na Grécia e no Oriente. Roma também expandiu seu controle sobre o Mediterrâneo Oriental, derrotando reinos helenísticos e incorporando territórios na Grécia, Ásia Menor e Egito. A Era dos Imperadores. Augusto e a Pax Romana. Augusto, 27 a.C., 1410. Otaviano foi o primeiro imperador de Roma. Ele estabeleceu as bases do que seria um período de estabilidade e prosperidade, a Pax Romana. Durante seu reinado, várias reformas administrativas, fiscais e militares foram implementadas. Reformas administrativas. Augusto reorganizou o governo, criando um sistema burocrático eficiente que duraria séculos. Ele também criou uma rede de governadores provinciais responsáveis por manter a ordem e coletar impostos. Infraestrutura e construção. Sob Augusto, Roma viu a construção de muitos edifícios públicos magníficos, aquedutos e estradas. Ele mesmo se gabava de ter encontrado uma Roma de tijolos e deixado uma Roma de mármore. Cultura e vida cotidiana. Religião e crenças. A religião romana era politeísta, influenciada pela mitologia grega. Os romanos adoravam deuses como Júpiter, Juno, Minerva e Marte. A prática religiosa era uma parte essencial da vida pública e privada, com templos e rituais desempenhando papéis centrais na sociedade. A sociedade romana era estratificada. Patrícios, a elite aristocrática, detentora de grande poder político e econômico. Plebeus, cidadãos comuns que podiam ser ricos comerciantes ou pobres camponeses. Escravos, constituíram uma parte significativa da população e eram essenciais para a economia, realizando trabalhos manuais, domésticos e administrativos. A economia romana era baseada na agricultura, mas o comércio e a manufatura também eram importantes. As estradas romanas facilitavam o comércio em todo o império, e Roma se tornou um centro de comércio global. Crises e divisões. A partir do século III d.C., o império começou a enfrentar várias crises. Crises econômicas. A inflação e a depreciação da moeda minaram a economia. Instabilidade política. A rápida sucessão de imperadores e a corrupção enfraqueceram o governo central. Invasões bárbaras. Tribos germânicas e outros povos começaram a invadir o império, contribuindo para sua desintegração. Em 285 d.C., o imperador Diocleciano dividiu o império em duas partes, Ocidente e Oriente, numa tentativa de melhor gerenciar os vastos territórios. A queda do Ocidente em 476 d.C. O último imperador do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto por Odoacro, um chefe bárbaro. Este evento é tradicionalmente considerado o fim do Império Romano do Ocidente. No entanto, o Império Bizantino, ou Império Romano do Oriente, continuou a existir até a queda de Constantinopla em 1453. O legado de Roma. A influência do Império Romano é sentida até hoje. O direito romano é a base dos sistemas jurídicos em muitas partes do mundo. A língua latina influenciou profundamente as línguas modernas, e a arquitetura romana inspirou estilos construtivos ao longo dos séculos. Além disso, a ideia de uma república e os princípios de cidadania romana influenciam sistemas políticos contemporâneos. Assim, jovem, o Império Romano não foi apenas um império poderoso, mas um alicerce fundamental para a civilização ocidental. Seu legado perdura nas instituições, na cultura e nas estruturas que moldam nossas sociedades atuais. Se tiver mais perguntas ou quiser saber mais detalhes, sinta-se à vontade para perguntar.